dia a todos. Nós vamos aguardar 5 minutinhos, tá bom? Para todo mundo conseguir entrar aqui no nosso webinar e aí a gente já inicia. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer o nosso terceiro webinar sobre Smart View, tá certo? Bem-vindo, né? Bem-vindo a todos aí. Comigo estão o Caio, a Karina, o Guilherme, que são aqui da Squad, né, de rotinas. Rafael, que é meu parceiro aí, PO da Squad de Cálculos aqui do RH. E também o César, que é o representante do nosso framework. Então, hoje o César vai falar um pouco sobre o conceito de Smart View,
A Karina vai falar para a gente sobre a documentação, relatórios e visão de dados, assim também como o Guilherme, que vai apresentar alguns relatórios e visão de dados. Depois o Caio vai falar sobre o gerenciador de Smart View. Nós vamos falar sobre o ciclo de vida também. O Rafael vai falar sobre o conceito, né, do ciclo de vida. E no final a gente vai abrir para a gente responder perguntas que vocês podem já ir colocando nesse quadrinho onde tem o E comercial e o A, tá? Que é o Q&A. Não coloquem as perguntas no chat, tá bom? Coloquem nesse quadrinho de Q&A, porque a gente consegue colocar a resposta. Ao final também a gente vai disponibilizar um formulário para o feedback de vocês. É muito importante que vocês preencham esse formulário, inclusive, tá, pessoal, para quem já utiliza os Smart Views, coloquem também as impressões que vocês têm, se vocês estão gostando, qual Smart View que vocês gostaram mais, tá? Isso é importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá bom? Obrigada, pessoal. Agora eu passo a palavra para o César. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é César, eu sou especialista aqui na TOTUS e atualmente também sou Product Owner, do Smart View. E a ideia aqui é fazer uma introdução com vocês, para quem não conhece o que que é o Smart View e como instalar e configurá-lo. Então vamos começar, né? O Smart View é uma solução independente de plataforma e linha de produto para criação e geração de relatórios e também para visualização e extração de dados transacionais. Então, o primeiro ponto aí importante é essa questão de ser uma solução independente de plataforma, linha de produto. É uma solução que a gente utiliza em diversas linhas e produtos dentro da TOTOS. É esse é o aspecto dele ser agnóstico. Então, a mesma coisa que a gente está vendo aqui para o Proteus, a gente tem também para o RM, para o DataSul, para o TOTOS Agro, enfim. E é uma solução, né, que o carro-chefe dela é a criação e geração de relatórios, mas a gente consegue também ter a visualização e extração de dados transacionais. Eu gosto também de destacar a questão de dados transacionais, que o Smart View ele não é uma solução voltada para Big Data, tá bom? A gente trata dados transacionais, aqueles dados que têm uma contextualização bem específica, né? Ali de um período em que o volume de dados pode ser processado por um computador pessoal e tudo mais. Não é uma solução voltada para tratar muitos dados. É, Ele é fácil de configurar, eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides. A gente tem dois passos para poder instalar e configurar o Smart View, e isso para os clientes on-premise, tá? Para quem é cloud, basta abrir um ticket lá com time de cloud para solicitar o provisionamento do Smart View. Ele funciona com atualização automática, então é, a gente, quando instala o Smart View, na verdade a gente instala um serviço que chama Smart View Agent. Esse Smart View Agent, ele é responsável pela configuração inicial do Smart View e também por fazer a gestão de atualização. Então, assim que a gente libera uma versão nova do Smart View, seja ela Major, né, com funcionalidades novas, ou uma correção, já é atualizada automaticamente no ambiente de vocês. No caso de cloud, obviamente, o time de cloud cuida dessa gestão de atualização também. E ele também é fácil de utilizar. Por que que ele é fácil de utilizar? Quando a gente começou a desenvolver uma solução padrão TOTS para criação e geração de relatórios, inicialmente era necessário uma etapa onde eu tinha que criar a fonte de dados para essa solução. Em geral, o que se fazia era criar uma query no banco de dados ali do RP, aqui no caso seria o Proteus, né, para trazer esses dados. E aí a gente viu que isso limitava muito o uso da ferramenta aos profissionais de TI dentro das empresas, que são os que conhecem de fato a base de dados ali do RP, né? Quais são as tabelas, os campos, quais são os possíveis relacionamentos. E aí a gente viu que a gente não estava atingindo o público-alvo de uma solução de relatórios, né? E que se tornou depois de visualização de dados transacionais, que é o pessoal que quer cuidar realmente da parte de gestão, que cuida do negócio, né? E aí a gente criou um novo conceito para poder resolver esse empecilho, que é o que a gente chama de objeto de negócio. Pode passar, por favor, Márcia?
Bom, o que que é o objeto de negócio, né? Objeto de negócio é o coração do Smart View mesmo. O objeto de negócio é uma massa de dados já contextualizada para ser utilizada dentro dos recursos do Smart View. Então, quando eu vou utilizar um recurso ali do Smart View, eu associo a um objeto de negócio e esse objeto de negócio me entrega um conjunto de campos e seus respectivos valores contextualizados dentro daquele negócio que eu estou tratando. Então, quando a gente for utilizar o Smart View integrado ao Proteus, vocês vão ver que já existem diversos objetos de negócio criados pelos times da TOTOS, inclusive aqui com o time de folha de pagamento, né? Onde já existem esses campos ali dentro desse objeto de negócio e vocês não têm que se preocupar em criar uma query para trazer esses dados. Obviamente, dentro do Proteus também tem a possibilidade de ainda customizar esses objetos de negócio, incluindo alguns campos que são relacionados às tabelas que estão ali. Depois é só dar uma olhadinha aí na documentação da integração do Smart View com o Proteus. Eu vou colocar mais um pouquinho para frente, tem um slide com QR Code e eu vou passar aqui no chat também os links para as documentações. Mas assim, de qualquer forma, instalou o Smart View, integrou com o Proteus, já temos aí com o que trabalhar. Então, o objeto de negócio é isso. É uma massa de dados já contextualizadas que a gente pode trabalhar em cima do Smart View. O Smart View trabalha com objetos de negócio. E como eu disse, os recursos do Smart View utilizam o objeto de negócio como fonte de dados. Quais seriam esses recursos? Pode passar, por favor, mas o primeiro é relatório, né? O carro-chefe do Smart View. A gente tem uma ferramenta completa para design e geração de relatórios em diversos formatos. Então, como eu falei, né, o Smart View precisa ser instalado. Depois que a gente instala, a gente consegue acessar o Smart View através de um browser, e dentro do browser a gente tem aí acesso à possibilidade de criar um relatório do zero ou criar uma cópia de um relatório disponibilizado pela TOTUS e customizá-lo, né? E dentro dessa ferramenta tem N possibilidades e eu posso também depois de gerar esse relatório ter ele em PDF, em XLSX, DocX, HTML, TXT, CSV, enfim, uma gama bem grande aí de possibilidades, tá? Pode passar. O outro recurso que a gente tem dentro do Smart View é a tabela dinâmica. O objetivo da tabela dinâmica é a gente poder correlacionar os campos que eu tenho dentro do meu objeto de negócio e aplicar funções de resumo em cima dele. Então, às vezes, ao invés de eu precisar de criar um relatório que exige até uma certa complexidade para montar um resumo desse, eu consigo utilizar esse mesmo objeto de negócio que eu usaria no relatório, nesse recurso de tabela dinâmica. Quem trabalha bastante com Excel, em algum momento vai se esbarrar com essa geração de tabela dinâmica, vai conhecer bem isso. Se não conhecer, é só entrar também lá na documentação do Smart View que a gente explica como funciona. Mas basicamente é encontrar resumos entre os campos do objeto de negócio. E o que é legal da tabela dinâmica, assim como o próximo recurso, é que ele é interativo. Então, ao contrário do relatório que eu gero ali um relatório e ele é estático, né? A tabela dinâmica e a visão de dados, que é esse que já está mostrando aí, eles são interativos. Então, eu consigo, em tempo de visualização, aplicar filtros, escolher quais campos eu vou exibir, reordenar os meus campos, e aí eu consigo fazer uma análise mais fácil do que muitas vezes um relatório que eu tenho uma grande listagem, tá bom? E aí, o último recurso é a visão de dados, que aí já é uma visualização em formato de grid dos meus dados do objeto de negócio, onde eu posso ali também reordenar meus campos, aplicar filtros, consigo aplicar também funções de resumo em cima de agrupamentos e também, igual a tabela dinâmica, eu consigo depois exportar o que eu estou visualizando para o Excel. Então, essas duas últimas recursos, tabela dinâmica, visualização e visão de dados, são muito mais para visualização e análise de dados que os objetos de negócios entregam, tá? Então, essas são os nossos três recursos dentro do Smart View. Obviamente, os times da TOTS aqui, né, no time de folha de pagamento, já trabalhou também em, além de disponibilizar objetos de negócio, disponibilizar também recursos desses tipos para vocês dentro do Proteus. Pode passar, Márcia. Falando agora um pouquinho sobre instalação e configuração do Smart View.
igual eu falei antes, clientes cloud, basta abrir um ticket com o time de cloud solicitando o provisionamento do Smart View. Quem é cliente on-premise é bem simples, tá? O Smart View, ele tem um instalador disponível aí na nossa página de central de suporte na área de downloads, ou também no TDN do próprio Smart View, que eu vou passar o link aqui mais para frente. A gente baixa aí o Smart View Agent Installer. A ideia é instalar esse Smart View Agent num servidor, tá? E, e a gente recomenda sempre aí colocar no diretório TOTOS, tá? Dentro do servidor de vocês. E depois a gente inicia a etapa de configuração. Pode passar, Márcia? Então, o Smart View Agent também ele é um serviço que vai ser instalado no servidor, né? E ele também tem uma interface web que a gente acessa via browser. Então, assim que ele termina de instalar, ele já vai subir, já vai iniciar o browser e trazer essa página do agent para a gente. Importante, o Smart View pode ser instalado tanto em sistemas operacionais do tipo Windows como Linux também. Só dá uma olhada na nossa documentação, quais são as distribuições que a gente suporta. Então, a primeira etapa aí que a gente tem do Smart View é a etapa de configuração de armazenamento de dados. É onde eu vou apontar para uma base de dados onde vão ser armazenados os metadados do Smart View. É bem importante aqui separar, tá bom? Aqui eu não estou, não é para eu configurar a base de dados do Proteus, não é para eu apontar Proteus. Aqui é para eu configurar uma base onde o próprio Smart View vai armazenar os seus metadados. César, que metadados são esses? Layout de relatório, informação de compartilhamento, informação de geração de relatórios, tudo isso vai ficar numa base própria do Smart View. E por que que é importante que seja uma base própria? Como eu falei, o Smart View trabalha com atualizações automáticas, então a gente faz modificações nessa base, a gente pode criar novas tabelas, excluir tabelas antigas, criar novos campos, e além disso também o nível de compatibilidade do Smart View é diferente dos RPs, né? Como eu falei, a gente tem o Smart View integrado com vários RPs dentro da TOTS, então a gente tem que caminhar meio que em separado com questão de compatibilidade com as versões dos bancos de dados. E aí, aqui na etapa de armazenamento de dados, a gente suporta SQL Server, PostgreSQL e Oracle. Qualquer dúvida sobre essa parte também está bem detalhado lá no nosso TDN, tá bom? Bom, feita essa parte, o Smart View tem o próprio banco onde ele eh, vai armazenar seus dados. A próxima etapa é integrar com o RP. Pode passar, Márcia? Aqui no caso, faltou trocar essa imagem aí, mas seria com Proteus, né? A gente aponta para um endereço do Proteus onde o Smart View vai se integrar com o Proteus. Ele já faz todas as configurações por detrás dos panos, então ele vai puxar toda a parte de segurança, vai cadastrar o conector e vai também puxar a informação do license server do próprio Proteus. E aí a gente pede ali um usuário e senha do RP, então é um ponto muito importante. Não existem usuários do Smart View. O Smart View não tem nenhum tipo de gerenciamento de usuários. Os usuários do Proteus são usuários do Smart View. Então, nessa primeira etapa, a gente pede para que seja preenchido um usuário e colocar a credencial desse usuário. Esse usuário passa a ser administrador do Smart View, onde ele vai ter algumas pequenas configurações a mais que podem ser feitas. O que a gente recomenda geralmente é realmente criar um usuário lá dentro do Proteus específico para isso, ou usar o próprio usuário administrador do Proteus, né? Não tem problema. Quando a gente for acessar o Smart View pela primeira vez, usar esse usuário para fazer essas configurações a mais que a gente tem. Pode consultar lá no nosso TDN também, que vocês vão ver quais são essas funcionalidades. Então, feitas essas duas etapas, a gente está com o Smart View pronto para comunicar com o Proteus e já integrado, já trazendo todos os objetos de negócio. São só essas duas etapas bem simples, mas se houver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contato aí com o nosso time do suporte, que a gente vai poder ajudá-los. Pode passar, Márcia. Aqui tem um QR Code para as páginas do TDN do próprio Smart View, é onde a gente coloca lá toda a documentação do que dá para fazer no Smart View, as configurações, algumas dicas, a parte de relatório, como utilizar relatório. E também tem uma página do TDN do Smart View,
no Proteus, que aí é toda a parte de integração do Proteus com o Smart View, como é feito as configurações, o que que é possível fazer, como criar um objeto de negócio, enfim, tudo isso. E aí eu vou colocar esses links também aqui no chat para vocês consultarem. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, podem ir colocando o Q&A, que eu, junto com o time que está aqui comigo, a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? Muito obrigado. Pode seguir aí, Márcia. Bacana. Agora a Karina vai falar sobre documentação, tá? Obrigada, Márcia. Bom dia, meu nome é Karina, eu sou QA aqui do time de rotinas Proteus, da plataforma RH, e eu vou passar com vocês aqui sobre a parte de documentação. A gente tem uma página centralizadora do Smart View, onde nela a gente encontra todos os nossos documentos detalhados para cada relatório. Então, se vocês acessarem ali cada um desses documentos, vocês conseguem ver mais detalhes de cada relatório, onde tem a rotina, tem os parâmetros informando se ele é obrigatório, se é opcional, como que a gente faz para colocar ele no menu. Então, essa telinha ali, a gente tem listado todas as nossas entregas de Smart View feitas desde o início ali do projeto até o dia de hoje, tá? E a gente também tem ali a opção da FAQ, que se vocês clicarem ali, vocês vão ter as perguntinhas. Pode passar, Marcinha. A FAQ, ela foi elaborada a partir do nosso último webinar ali que a gente teve. A gente levantou as dúvidas que vocês levantaram no nosso chat ali, e a gente, a partir dessas dúvidas, a gente criou essa FAQ respondendo as perguntas, e dentro de cada perguntinha ali, a gente colocou bem detalhado ali como é que faz a parte de configuração, muito mais em detalhes. Então, se vocês clicarem nas perguntas ali, a gente responde a pergunta e a gente também tem algumas documentações linkadas para poder facilitar ali a parte de configuração, até mesmo outras dúvidas do Smart View. Pode passar. Agora eu vou passar com vocês aqui a parte de relatórios e visão de dados. Eu vou estar apresentando o relatório do informe de rendimentos e também vou estar apresentando o relatório e visão de dados do crédito do trabalhador. Esse primeiro é o nosso informe de rendimentos, que é o GPEM SV 580. Eu estou mostrando aí o relatório. E é bom enfatizar que, apesar da DIRF não existir mais, o informe ele ainda deve ser gerado normalmente pelas empresas para todos os beneficiados. Então, a gente criou esse relatório aqui conforme o padrão do layout, tudo certinho. E vale mostrar para vocês ali que ele manteve os parâmetros do relatório antigo. Então, a gente pode imprimir com IR detido ou sem IR detido, para pessoa física, pessoa jurídica também. Então, ele manteve ali o mesmo padrão do relatório que já existia no Proteus. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o relatório novo, que é o relatório de crédito do trabalhador. Ele é o GPRSV 050. Eu coloquei aqui que ele, como que a gente insere ele no menu, porque ele só vai estar disponível a partir do menu da 2610. Então, para versões anteriores, ele é 2610. Caso vocês queiram acessar o relatório, é possível. É só vocês acessarem ali o configurador e em ambiente, cadastros, menus e inserir o menu referente a esse nosso novo relatório. Pode passar. Tá. Agora eu vou roubar a tela aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês o relatório do crédito do trabalhador e também a visão de dados. Só um minutinho que eu vou pegar a tela aqui. Beleza, pessoal. Vou estar mostrando para vocês agora a parte do relatório aqui. Esse meu relatório eu já inseri ele aqui no menu do Proteus. Então, eu coloquei ele aqui na parte do Smart View. Então, eu vou clicar aqui em crédito trabalhador. E para esse relatório em específico, como a gente tem a opção de relatório e visão de dados, ele pede para você escolher qual que você quer. Eu vou selecionar aqui a parte do relatório. Eu vou clicar em confirmar.
E em seguida aqui eu vou colocar em imprimir. Beleza. Aí ele lista aqui para mim os parâmetros do relatório de crédito do trabalhador. Vale enfatizar aqui que a gente tem alguns campos que você pode selecionar apenas uma opção. Então, por exemplo, esse campo de filial nosso aqui eu posso colocar uma opção só. A gente tem outros campos aqui também, como centro de custo, matrícula. E tem campos também que a gente pode selecionar várias opções, que é o caso, por exemplo, de situações e de categoria. Que a gente pode vir aqui, clicar aqui no checkzinho, aí ele seleciona todas, ou pode tirar todas aqui também. Então, eu vou clicar aqui em enviar. E esse relatório aqui também a gente tem a opção de gráfico. Então, caso vocês queiram que o gráfico exiba, ele vai ficar como sim. Caso vocês não queiram, ele vai ficar como não. Esse relatório do crédito trabalhador, a gente traz aqui a listagem de todos os funcionários que possuem o crédito do trabalhador. E ele traz aqui a quantidade de contratos por trabalhador. Então, por exemplo, eu tenho esse caso aqui, onde esse meu funcionário, ele tem 2 contratos, e além de trazer quais os contratos, ele traz mais detalhes também daquele contrato, como a data de início, data de fim, qual que é a verba utilizada, e ele também traz a parte de competências, falando do valor da parcela, se a parcela foi paga, se está integrado com a SRK, se tiver integrado, qual que foi a data de integração. Então, ele traz para a gente esses detalhes aqui. E a gente também tem a parte do gráfico, onde esse gráfico aqui, ele exibe a porcentagem de funcionários que têm créditos do trabalhador ali por cargo. Então, nesse exemplo meu aqui, eu tenho 3 funcionários, onde 2 deles estão aqui na função ESOC, que são esses 2 primeiros que é SOC e ESOC. Então, ele traz para mim qual que é essa porcentagem de funcionários por cargo. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte da visão de dados. Então, eu vou acessar aqui novamente no menu. Aí ele vai aparecer a opção, vou colocar a visão de dados, vou clicar em confirmar. Imprimir. Tanto a visão de dados como o relatório do crédito trabalhador, eles fazem parte do mesmo objeto de negócio. Então, eles vão exibir aqui os mesmos parâmetros. Então, os mesmos parâmetros que apareceram no relatório também vão aparecer aqui na visão de dados. Então, eu vou clicar aqui em enviar. Aí vocês vão ver aqui que a diferença do relatório para a visão de dados é que a visão de dados, ela mostra para a gente as informações em forma de linhas e colunas, e ela tem outras coisas também bem interessantes. Ela tem várias funcionalidades dentro dela aqui. A gente consegue, por exemplo, ordenar os campos, trocando eles de lugar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o campo nome e vou colocar ali antes do CPF. Então, eu consigo trocar ele para cá, ou voltar ele aqui para o original de novo. Tem a parte da ordenação, você pode ordenar cada coluna também, da forma que você preferir. Então, aqui estou ordenando por nome, mas se você quiser ordenar por função também é possível. A gente também consegue fazer agrupamentos aqui nesse relatório. Então, por exemplo, eu vou ordenar aqui vou agrupar por filial. Então, vou vir aqui, vou arrastar ele aqui para cima. Então, ele vai separar para mim aqui os funcionários por filial. Então, ele colocou aqui que eu tenho funcionários na filial DMG01 e na DRJ02 também. E outra coisa também que é possível fazer na visão de dados é a gente consegue fazer uma pesquisa por qualquer coluna. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui pelo nome crédito, ele vai aparecer para mim aqui esse funcionário, mas eu também, caso eu queira, posso filtrar pelo CPF. Então, vou colocar aqui 340. Ele vai aparecer esse funcionário. Então, a visão de dados ela é bem dinâmica ali, como disse o César. A gente pode fazer várias interações com ela. Outra coisa também que a gente consegue fazer aqui é remover alguma coluna. Então, supondo que eu não queira que exiba a matrícula do funcionário. Então, eu posso vir aqui, clicar em matrícula
que ela vai sair daqui também da visão de dados. E uma outra opção que a gente tem é de exportar os dados da visão de dados. Então, a gente pode vir aqui em XLS, clicar em exportar e fazer a exportação na máquina da gente também. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí na caixinha de perguntas e eu vou chamar agora o Gui para poder continuar. Eu vou parar meu compartilhamento aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Sutana, eu sou analista de sistema aqui na TOTS. Hoje eu vou apresentar para vocês três Smart View. No caso, é o recibo de autônomo. Acho que vai estar no slide da frente ali, Márcia. É o recibo de autônomo, o reajuste salarial e também o reajuste de tarefas. Eu peço licença para compartilhar minha tela também, acredito que vai ficar mais fácil de mostrar. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, esse é o relatório de recibo de autônomo, os parâmetros do relatório, né? Ele tem processo, roteiro, período, eu já deixei tudo cadastrado aqui para gente. Alguns parâmetros padrão de filial, centro de custo, matrícula, nome, a situação, que nós podemos selecionar múltiplos valores aqui, né? Conforme a necessidade, número do recibo, departamento e ordem, beleza? A respeito do layout, esse é o layout do recibo de autônomo. Nós trouxemos o número do recibo aqui para baixo, fizemos algumas melhorias em questão de layout, mas a estrutura manteve-se parecida com a original, né? Então, aqui tem o nome e a razão social da empresa, a matrícula, a declaração de recebimento. Então, ele diz que recebeu da empresa acima identificada pela prestação de serviços de analista, que no caso é um campo personalizado, né? Ele puxa do banco a importância de o valor líquido que ele recebeu ali. Aqui do lado esquerdo nós temos as informações de documentação, que é o número do INSS, CPF, o documento de identidade, sendo o número e o órgão emissor, o centro de custo, a localidade, a data, o endereço, que nesse caso meu funcionário não tem cadastrado, né? Do lado direito, nós temos as especificações de valores, que seria o valor de serviço, sendo o valor bruto, né? Outros que seriam os adicionais ali, e o somatório dos dois. E aqui embaixo nós temos os descontos, sendo imposto de renda, o INSS, outros, no caso, não tem nada para ser calculado, e o valor líquido, que é o somatório de tudo aqui para cima, beleza? Ele já puxa automaticamente do banco o nome completo do funcionário, e também ele tem um campo aqui referente à assinatura para o funcionário assinar aqui, ok? Então, esse é o RPA, que é o recibo de autônomo. O reajuste salarial, ele é um pouquinho diferente. É assim que a gente acessa ele pelo menu, antes de abrir a tela de parâmetros, ele traz para a gente a tela de configuração de faixa salarial. Ele tem aqui o campo de categoria. Esse campo de categoria, ele habilita os campos aqui de baixo para edição. Então, por exemplo, o mensalista, ele vai habilitar para a gente o piso mês. Horista, ele vai habilitar o piso hora. Diarista, por exemplo, ele vai habilitar o piso dia. E se nós editarmos, por exemplo, editar aqui o piso mês para 1.500, ele vai alterar automaticamente o piso hora e o piso dia aqui, conforme o piso mês que a gente alterou. E as faixas salariais é de fato o range das faixas que o relatório vai realizar as porcentagens de aumento para a gente. Por exemplo, os funcionários que recebem de 1 a 3.999 receberão 5% de aumento, com R$ 5,00 de adicional, para funcionários admitidos entre essas duas datas. E aqui a gente pode cadastrar múltiplas faixas salariais, tá bom? Esses são os parâmetros do relatório de reajuste salarial. Tem os comuns aqui, né, de filial, matrícula, centro de custo, função, aumento sobre, o tipo de aumento, data de aumento, outros parâmetros de atualização aqui e outros também mais específicos. Mas aqui para apresentação em específico, eu vou dar um enfoque especial em dois parâmetros, que é o parâmetro de atualiza cadastro e o atualiza função. O atualiza cadastro, ele é responsável por dizer se o relatório vai apenas retornar valores para a gente ou se ele vai de fato alterar a base de dados de acordo com as faixas salariais que nós configuramos na tela anterior. Então, quando setado como não, ele vai retornar um relatório com os valores e afins. E quando setado como sim, ele não vai retornar os valores, mas ele vai retornar um relatório para a gente dizendo se o reajuste foi realizado ou não, tá bom? E o atualiza função, eu acho importante trazer porque ele muda o objeto de visualização do relatório. A opção não, ele traz para a gente o relatório focado em funcionários, função atribuída às funções que possuem funcionários vinculados,
A função não atribuída, as funções que não possuem, né, o funcionário vinculado, exatamente o oposto. E a opção de ambos, ele concatena os dois relatórios, de função atribuída e não atribuída, ok? Então, esse é o layout por funcionário. Então, ele traz aqui as informações do funcionário, o salário antigo, o percentual de ajuste que a gente configurou na tela de faixa salarial, qual que seria o total do reajuste e o valor do salário novo. Ele separa os funcionários por filial. Então, aqui ele tem um totalizador da filial. E lá no final do relatório, ele tem um totalizador da empresa, que seria o somatório de todas as filiais, né? E o somatório após o reajuste de todas as filiais também. E aqui ele traz um gráfico em barras que facilita a comparação entre todas as filiais dentro da empresa ali, ok? Esse é o relatório por função. Então, ele funciona da seguinte forma: nós temos aqui a função padrão. Dentro dessa função, nós temos 5 funcionários, que são os funcionários que estão aqui em cima. E aqui embaixo, depois da função, nós temos o totalizador para os 5 funcionários que estão presentes dentro da função. Beleza? Então, por exemplo, essa função de baixo aqui, a função de vigilante, ela tem apenas o João Paulo, e aqui tem um totalizador, né, que traz o valor do João Paulo ali, ok? Esse é o relatório de função atribuída. Esse é o relatório de função não atribuída, ou seja, são as funções que não possuem funcionários vinculados. Por exemplo, o menor aprendiz na minha base não tem nenhum funcionário vinculado, então ele traz aqui para a gente o salário antigo e qual que seria o salário reajustado dessa função. Como eu comentei anteriormente, tem o relatório de ambos, que ele seria concatenando os dois relatórios. Então, aqui esse é o relatório por função, que é aquela função padrão que eu mostrei agora há pouco. E se nós descermos um pouquinho aqui, até terminar o relatório de função atribuída, ó, então essa daqui é a última função atribuída, técnica e administração, e aqui ele já começa o relatório de função não atribuída, que é o que eu acabei de mostrar ali também, beleza? Então, quando o parâmetro aqui de atualiza cadastro ele está setado como sim, o relatório que ele retorna para a gente é esse, dizendo se o reajuste salarial foi realizado com sucesso ou não. E se nós imprimirmos novamente o relatório, deixa eu voltar lá no primeiro para fazermos um comparativo aqui. Então, o funcionário final CT-244 possui um salário antigo de 23.046 e um salário novo de 23.510. E após o reajuste, o salário antigo passa a ser 23.510 e o salário novo ele tem um recálculo, né? Então, a gente faz um novo cálculo de acordo com as faixas salariais e os parâmetros que nós informamos ali, tá bom? Então, esse é o relatório de reajuste salarial. O relatório de reajuste de tarefa mantém um comportamento muito parecido. Ele também tem a tela de faixas salariais aqui, né, com outros parâmetros. Ele tem faixa D, faixa T, a porcentagem de aumento e o valor adicional ali do aumento. E a telinha de parâmetros dele tem, obviamente, outros valores aqui, né? Então, é o código de tarefa, o critério de arredondamento, o atualiza a tarefa e o tipo de relatório e outros parâmetros mais padrão, de filial, centro de custo, matrícula, função, categoria, etc. Beleza? Eu também vou dar um enfoque maior aqui em dois parâmetros específicos. O atualiza tarefa, que tem exatamente o mesmo funcionamento do atualiza função do relatório anterior. Opa, atualiza cadastro. Então, quando ele está selecionado como não, ele vai retornar os valores, como sim, ele vai atualizar a base e retornar para a gente se o reajuste foi realizado ou não. E o tipo de relatório muda, de fato, o objeto de visualização. Então, tarefa, ele traz para a gente o relatório por tarefa, funcionário, ele traz os funcionários e suas respectivas tarefas, e ambos, ele concatena esses dois relatórios aqui, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o relatório por tarefa, então que ele traz o código da tarefa, a filial que a tarefa pertence e a verba, o valor da tarefa antiga, e o cálculo de reajuste aqui, né, do percentual, o valor adicional que nós colocamos, e o valor da nova tarefa, tá bom? E lá no final ele traz um totalizador da empresa, que é o somatório de todas as tarefas presentes ali. Esse é o relatório por funcionário, então ele traz aqui, nesse caso, só tem um funcionário, de acordo com os filtros que eu informei, né? Ele traz as informações do funcionário, de nome, matrícula, data de admissão, e aqui embaixo o código da tarefa, da verba, a data da tarefa e os valores, tanto antigo quanto novo, após eu realizar o reajuste. E aqui tem um totalizador também da empresa. Esse é a opção de ambos, então primeiro ele traz o relatório por tarefas, e aqui embaixo ele traz o relatório por funcionário, então ele concatena os dois ali depois de uma quebra de página. Quando nós selecionamos a opção atualizar tarefa como sim, esse é o relatório que ele retorna, então o reajuste de tarefa foi realizado com sucesso. E se nós imprimirmos novamente, ele tem o mesmo comportamento do relatório que eu mostrei agora há pouco.
Então, anteriormente, a tarefa 003 possuía um salário de 453, antigo, e após o reajuste seria 468. Então, nós realizamos o reajuste e agora a tarefa antiga passa a ser 468 e a nova tarefa 483, beleza? Então, acredito que da minha parte era isso. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agora eu vou chamar o Caio. Obrigado. Bom dia, obrigado, Gui. Eu me chamo Caio, sou analista aqui de desenvolvimento também da equipe de rotinas e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gerenciador de Smart View. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar ele funcionando mesmo. Bom, em maio, a gente fez a primeira entrega aqui do gerenciador de relatórios, né, do Smart View. Inicialmente ele tinha quatro relatórios, hoje a gente já tem 13 relatórios disponibilizados nele, né? Ele já pode ser adicionado a partir da 2310 no menu. Aqui para mim eu já adicionei ao menu e eu já abri ele para mostrar o funcionamento para vocês, né? Então, ao contrário do funcionamento de um relatório de Smart View, onde você filtra o funcionário e as informações que você quer no relatório, aqui primeiro nós listamos os funcionários para depois gerar o relatório para o funcionário em específico. Então, aqui a gente tem os parâmetros mais simples, né, onde a filial é obrigatória. Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar a filial DRJ01, o processo. Eu vou filtrar o processo desejado também e eu vou aplicar os filtros aqui. Então, para mim, ele já me listou os funcionários da DRJ01 com processo filtrado aqui e ele me trouxe esses quatro funcionários. A partir desses quatro funcionários, eu consigo gerar relatórios específicos para cada um deles, né? Então, aqui no canto direito, a gente tem esses três pontinhos, onde ele me lista todos os 13 relatórios que a gente consegue gerar para esse funcionário. Então, vai ali desde o benefício por funcionário até termo de responsabilidade, a ficha financeira, os informes de rendimentos, tudo separado para cada um dos funcionários, né? Ao selecionar um desses relatórios, por exemplo, o relatório de espelho de ponto, ele me mostra os parâmetros específicos do espelho de ponto, né? Então só seria necessário o preenchimento da data D e da data T. Já, por exemplo, a folha analítica, para gerar a folha analítica, para esse funcionário em específico, eu precisaria do preenchimento dos parâmetros de roteiro, período e semana, né? Então, selecionando aqui o período, ele já preenche a semana automaticamente. E aqui a gente ainda tem as opções também se a gente deseja receber o relatório por e-mail, ou também se a gente, ou seja, nesse caso ele envia para o e-mail cadastrado no usuário logado, né? E aqui se deseja enviar para o e-mail do funcionário, que ele envia para o e-mail cadastrado no cadastro do próprio funcionário. Então aqui nesse caso eu vou apertar em enviar e ele vai gerar para mim em tela mesmo o relatório, né? Conforme a configuração aqui do navegador. O meu navegador ele faz o download automaticamente. Em alguns navegadores ele aparece para qual pasta você quer fazer o download do arquivo, né? Então, para mim, assim que o relatório estiver disponível, ele vai fazer o download automaticamente para minha pasta de downloads. Então, aqui ele fez o download aqui da folha analítica da Fernanda da Silva, que foi o funcionário que eu selecionei. Além disso, aqui nos parâmetros, a gente ainda tem, deixa eu preencher novamente, a gente tem a opção de gerar em segundo plano, ou seja, a gente ficou ali esperando ele carregar, ele gerar o relatório, né? A gente tem a opção de mandar gerar em segundo plano, ele vai lá, ele vai entrar numa fila e assim que tiver disponível, você vai receber uma notificação do relatório e vai conseguir baixar ele, então não vai precisar ficar esperando em tela, né? Aqui eu já preenchi para enviar também o relatório para o funcionário, eu cadastrei o meu e-mail como e-mail do funcionário, então o relatório vai chegar para mim também. Eu vou colocar aqui para gerar em segundo plano, então a gente não precisa ficar esperando, né? Ele vai lá entrar numa fila de processamento e assim que estiver disponível aqui no canto direito, a gente tem a notificaçãozinha, então ele vai aparecer aqui para gente. Enquanto ele vai lá gerando, eu vou mostrando o resto aqui da tela, né?
Caso vocês queiram gerar um relatório em lote, por exemplo, digamos que ao invés de gerar apenas para Maria da Silva, eu queira gerar para Maria da Silva, para Fernanda, para Ana da Silva e para Bianca da Silva, basta selecionar elas aqui e a gente tem a opção de geração em lote, onde eu consigo filtrar exatamente para todas ao mesmo tempo, né? E só enviar ou gerar em segundo plano, que aí ele geraria 4 relatórios separados, tá? Um para cada uma. Ou se eu enviasse por e-mail, cada uma receberia por e-mail, por exemplo, nesse caso, o recibo de pagamento. Aí cada uma receberia o seu recibo de pagamento por e-mail, né? Aqui a gente ainda tem os filtros avançados, onde além desses filtros básicos aqui, a gente tem filtro por centro de custo, por CPF, caso você queira, por situação, por categoria, onde podem selecionar mais situações e mais categorias, data de admissão de até também. Como eu gerei em segundo plano, apareceu aqui, né, a notificaçãozinha dizendo que eu tenho um relatório novo. Então, ao clicar aqui ver gerados, ele me mostra todos os relatórios gerados nos últimos 15 dias, nesse caso aqui, tá? E aí aparece a coluna de status, se o relatório foi gerado, se eu já baixei esse relatório gerado, a data e a hora que eu fiz a geração, né? A matrícula, o nome do funcionário qual relatório eu fiz a geração. Então, aqui, como eu mandei gerar em segundo plano o relatório da Maria da Silva, apareceu para mim agora, que foi às 11h15, e eu tenho a opção de download aqui. A partir do momento que eu faço o download, eu tenho a opção, eu tenho a informação aqui de que eu já baixei esse relatório, né? Mas ele continua aqui para mim pelos próximos 15 dias. Esse parâmetro é até configurável. Se você quiser, você pode deixar eternamente. Na documentação do gerenciador, que eu vou colocar aqui no chat também. Vocês podem ver qual parâmetro é esse para configurar para quantos dias você quer deixar essa listagem aqui, né? E depois desses 15 dias, o relatório ele é excluído do sistema e aí você, se quiser, você vai ter que gerar um novo, né? Basicamente é isso. Eu vou deixar a documentação aqui. Eu vou voltar aqui para Marcinha, para ela voltar à apresentação. Muito pessoal. Pode, vai. Tem a documentação, né? A apresentação aqui do gerenciador de relatórios, que é uma entrega muito bacana que nós fizemos, mas vai estar tudo ali na página centralizadora, tá bom? Explicação de como ele funciona. E agora a gente vai É, falar. eu ainda falo, além disso, né, nesse semestre, a gente ainda está trabalhando em alguns relatórios. A gente está para disponibilizar em breve os valores por verba no período, tanto vertical quanto horizontal, que são o GPR 102 e 103. As incidências por funcionário, também tanto a vertical quanto a horizontal, que são a 104 e a 105. E a conferência da DIRF mensal, que é o GPR 050, também deve ser disponibilizado aí nesse semestre. Agora eu vou passar aqui pro Rafael Só para ele aí, falar tá? do ciclo de vida. Beleza, obrigado, Caio. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, né? Eu trabalho sou o PO, né? Da Squad de Cálculos e vou passar para vocês aqui o ciclo de vida, né? Comentar sobre o ciclo de vida do produto, tá? Então, todo software, né? Ou aplicação, né? A gente sabe que tem um ciclo de vida, né? Desde o que consiste na criação, né? Na manutenção, né? Essa manutenção ele consiste em correções, melhorias, certo? E tem a parte de maturidade e o declínio, né? Esse declínio ele pode ocorrer devido por exemplo, exigências legais, né? Como ocorreu com a entrada do e-social, né? No passado, onde a gente descontinuou algumas rotinas, né? Ou também pela substituição, né, de algo, uma solução mais moderna, né? Como, por exemplo, né, essa parte de migração, né, dos relatórios antigos para o Smart View. No momento, né, não há uma data definida, né, para essa
descontinuação, né, dos relatórios antigos no Proteus, né? Mas quando isso ocorrer, né, será feito de uma forma gradual, tá? Em um período estimado de 6 até 12 meses, né? Isso a gente vai fazer comunicado, certo? Comunicado prévio, por e-mail, mensagens, né? Até lá, esses relatórios antigos, eles vão continuar funcionando normalmente, tá? Inclusive na release 25.10, né? Porém, eles não vão receber melhorias ou funcionalidades referente a esses relatórios antigos, tá? Apenas correções de erros, né? Essas melhorias e inovações, né? Elas serão concentradas exclusivamente no Smart View, tá? Garantindo que essa transição ela seja segura, né? Controlada e evolutiva, né? Sempre que a gente quer preservar, né, as funcionalidades já existentes, né, e incorporar novos recursos, né? Por isso que a gente está fazendo essa evolução, vamos dizer assim, para o Smart View, tá? A parte do ciclo de vida, né, seria basicamente isso, né? Eu só queria, né, ver com vocês ali o que que vocês estão achando do Smart View, se puderem ir colocando ali nas mensagens, né? E também solicitar ali, se tem um relatório que vocês estão mais utilizando, vamos dizer assim, né? Se puderem deixar ali nos comentários, só para a gente ir medindo, né, como vocês estão utilizando. A gente agradece aí. A parte de ciclo de vida é essa. Aí agora, aqui também a gente encerra, né? Agora a gente vai ficar um tempo, a gente vai ir respondendo as perguntas. Estão colocando ali várias perguntas, a gente está respondendo, mas também a gente vai ficar mais um tempo aqui. Se puderem ir colocando outros questionamentos, a gente vai respondendo para vocês, tá? Boa, valeu, Rafael. É, Tem uma pergunta aqui do Felipe: como fazer para criar um novo relatório? TOTUS Report descontinuou. Para criar um novo relatório no Smart View, olha, não estou aparecendo aqui não, né? Deixa eu aparecer aqui. Basta acessar o Smart View e seguir todo o fluxo de criação, tá? Uma coisa importante, a gente está trabalhando para trazer esse fluxo de criação e edição de relatórios Smart View para dentro do Proteus também. Em breve a gente vai ter essa possibilidade aí, mas por enquanto tem que acessar o Smart View para fazer isso. Com relação ao TOTUS Report, era alguma coisa do próprio Proteus, vocês sabem me dizer? Ou estamos falando de alguma outra solução? Eu acho que era o T-Reports ali, né? O antigo T-Reports. Ah, sim, ok. Perfeito. Sim, foi descontinuado, tá bom? Vocês ainda conseguem utilizar, né? Mas Sim. ele vai entrar no ciclo de vida. Sim. Não recebe mais atualizações nem correções. Ainda funciona, mas ele foi de fato descontinuado. Sobre documentação para criação de objeto de negócio ETLPP, sim, tem documentação aqui no chat eu enviei o link da documentação da integração Proteus Smart View. Nessa documentação tem lá como que cria é, um objeto de negócio em TLPP, tá bom? É possível trocar o logo, o TOTS pelo da empresa? Atualmente não, mas a gente já está resolvendo essa questão já. Em breve vai ser possível trocar com base no contexto em que vocês estão logados no Smart View ou no próprio Proteus, tá bom? Pessoal, o César, tem algumas pessoas falando sobre o tempo, né, que leva para fazer a geração do Smart View, que ele Uhum. está um pouco mais demorado do que o relatório, né, antigo. Você tem Uhum. alguma dica, alguma Assim, orientação?
Não, tranquilo. Assim, o Smart View, ele de fato tem uma geração mais pesada do que o relatório antigo. Por quê, né? Dentro do Smart View, a gente tem ali uma ferramenta de design que usa componentes meio que voltado para front-end, de fato, né? O relatório antigo que a gente tinha era basicamente uma impressão de caracteres. Então, assim, a gente tem de fato um desempenho que não dá para comparar porque o produto final é diferente. Não é a mesma coisa, né? É um relatório mais voltado para a leitura humana do que a gente tinha anteriormente. Obviamente, se você estiver tendo algum problema com o desempenho na hora de geração do relatório que realmente esteja demorando muito, pode entrar em contato com o nosso suporte que a gente vai dar uma olhada. Pode ser que a gente tenha algum problema na geração de dados no objeto de negócio, ou a gente pode verificar que o Smart View está demorando por algum motivo. Mas, assim, o comparativo é um pouco difícil porque é uma ferramenta diferente que traz é, um relatório bem diferente também, tá bom? Tá certo. Pessoal, eu coloquei no chat aqui o nosso formulário de feedback, tá? É muito importante que vocês respondam. É um formulário que tem pouquíssimas perguntas, acho que tem 4 perguntas só, mas é bacana que vocês respondam para a gente entender se a gente está indo no caminho certo, né? Até se vocês puderem aí reforçar algum relatório que vocês gostaram, né? Como o Rafael também já colocou, para a gente saber, né, qual o caminho tomar nos próximos relatórios. Tem algumas perguntas aqui, gente, sobre o relatório, o informe de rendimentos, né? Então, como a Karina explicou, o informe de rendimentos vai ser utilizado ainda esse ano. O governo ele não se mostrou ali com uma intenção de acabar com esse informe de rendimentos, e esse ano a gente ainda vai se basear nas tabelas SR4 e SRL, que são as tabelas da DIRF. Então, a nossa ideia é ter até um comparativo, né, com a tabela antiga da DIRF, com a tabela de dados extraídos do E-Social, para a gente até pegar alguma possível divergência. Esse é o primeiro ano que nós não vamos ter DIRF, nós vamos fazer o governo vai fazer toda a extração do ajuste anual de imposto de renda pelo E-Social. Então, é muito importante a gente ainda ter esse funcionamento antigo, né, comparando com o funcionamento novo. É uma questão até de segurança para os nossos clientes, tá bom? Mas o relatório ele está nesse formato novo e a gente vai usar essas duas bases aí para colocar para imprimir os valores e colocar possíveis diferenças, tá? Outra pergunta aqui é sobre o relatório de crédito do trabalhador, se ele faz alguma comparação com os 35% que é o limite da dedução. Esses 35% a gente vai avaliar, eu achei muito interessante essa colocação. Nós vamos avaliar aqui internamente, né, eu e o Rafael, que é o PO de cálculos, se esse valor de 35% do líquido ele está sendo gravado em alguma tabela. Ele sendo gravado em alguma tabela, a gente pode incluir esse dado ali na visão de dados para que possa ser feito essa comparação, né, caso o valor descontado exceda a esses 35%. O Marcelo colocou aqui uma pergunta sobre licença. O Marcelo, eu peço apenas que você verifique no agent se está configurado também para aprontar para esse license server que tem licença do tipo I. Se tiver e continuar com problema, entre em contato com o nosso suporte para a gente analisar, tá bom? O Thiago também perguntou aqui sobre o relatório de provisão de férias e 13º. A gente já desenvolveu ele. É, é o GPR SV 090. Eu vou escrever ele aqui no chat para vocês também.
E conforme a Karina colocou ali também, a gente, na nossa FAQ, tem vários dos relatórios desenvolvidos, né? Todos os relatórios que foram desenvolvidos, então vocês conseguem acessar diretamente a documentação por lá também, tá? Inclusive tem o webinar anterior, realizado no semestre anterior, que tem algumas informações importantes também. Vou colocar também no chat o link. César, eu vi que você respondeu aqui sobre o treinamento completo do Smart View. É, tem, Seria. tem uma Ah, equipe TOTOS que faz esse tipo de treinamento. Eu até passei o contato aqui, tá? tá. A gente tem treinamento na Universidade TOTOS também sobre construção de objetos de negócio, Smart View, algumas coisas também de integração com o Smart View. E também vamos trabalhar num treinamento de design de relatório. Mas com o contato que eu passei ali, o pessoal já tem feito treinamentos do Smart View para clientes, tá bom? É um tipo de serviço aí que tem esse tipo de treinamento. Tá certo. Obrigada, César. O William está pedindo aqui para a gente fazer uma demonstração de relatório, mesmo sendo simples, para termos uma noção e etc. Então, a Karina respondeu, né? Devido ao tempo, não conseguimos realizar essa demonstração, porém, temos na FAQ todo passo a passo detalhado. William, a gente vai considerar um treinamento, um webinar mais prático, né? A gente costuma fazer Sim. assim de 6 em 6 meses. Então, no próximo a gente, como, né? Nós já tivemos três assim falando, mostrando relatórios sendo gerado. No próximo a gente pode mudar um pouco o enfoque e trazer um guia prático ali de construção de um relatório mesmo que seja simples esse relatório, tá bom? Obrigada pela sugestão. O relatório de informe de rendimentos, ele está disponível para 24/10, para 23/10, para 25/10. É um relatório, né? É obrigatório, legal, é uma obrigação legal, na verdade, então a gente consegue gerar, né, em todos os releases. Tem uma pergunta aqui sobre criar relatório de. Tem algum TDN ensinando como se cria um relatório em SQL no Smart View, um passo a passo? No TDN do Smart View, tem uma etapa lá que é a parte conector, que é onde a gente resolve a entrega de objetos de negócio para o Smart View. Nesse menu de conector, é possível criar uma conexão direto a uma base de dados. E aí você consegue criar um objeto de negócio através de uma query, tá bom? E aí esse objeto de negócio você consegue utilizar ele dentro do relatório. O único, porém, é que esse tipo de conector, que é o conector que a gente chama de SQL, ele exige que tenha licença do tipo TOTUZ no License Server configurado no Smart View. Eu vou aqui na resposta para. Ele já pulou um pouquinho aqui. Para o Felipe, eu vou colocar o link aqui do TDN do Smart View, onde vai para essa parte de objetos de negócio de conector SQL, tá bom? Ah, Vladimir falou de um problema quando passa de 200 mil registros, ele não gera. Vladimir, entre em contato com o nosso suporte para a gente analisar, tá bom? Não tem nenhum tipo de problema com conhecido ou configuração. A gente sempre gera. Às vezes pode ser que demore mais pela quantidade de registros. A gente está até trabalhando numa melhoria do Smart View, que é para essas gerações serem em background, quando a gente tem volume maior de dados. E aí você consegue depois acessar o relatório já gerado sem precisar ficar esperando em tela, tá bom? Mas entre em contato com o nosso suporte aí para a gente analisar o seu caso.
O Robson aqui também ele perguntou sobre os parâmetros de ATE, que ele ficou em dúvida se ele preenche igual no Proteus com o ATE com ZZZ. Em geral, os nossos relatórios aqui no RH, a gente já deixa automaticamente até ZZZ caso o usuário não preencha, né? Então, se o usuário não preencher nem o parâmetro D e nem o ATE, ele pegaria todos os registros e não olha para esses parâmetros. As documentações a gente costuma colocar quais parâmetros são obrigatórios ali dentro da geração de cada um dos relatórios, tá? Mas em geral esses D até que vai até o ZZZZ a gente deixa como não obrigatório. Tem uma pergunta aqui, pessoal, sobre o relatório da folha de pagamento. Está dizendo o seguinte: não traz o total das verbas e o líquido da folha. Tem alguma previsão dessa informação? É uma pessoa anônima aqui, né? Mas eu vou já vou guardar essa mensagem para a gente verificar, né? A ideia aqui é que os relatórios novos eles tenham todas as informações dos relatórios antigos. Eu vou verificar se a gente ali tem alguma falha nesse relatório e aí qualquer coisa a gente vai fazer a correção. É importante também, pessoal, assim, a gente ter em mente que muitos relatórios passaram por um UX, tá? Ou seja, eles não só foram convertidos do relatório antigo para o relatório novo. A gente fez um trabalho de UX para trazer uma melhor experiência para o cliente. Nesse trabalho de UX, foram assim convidados alguns clientes e outros analistas também de outras áreas para que a gente pudesse fazer uma evolução, né, do relatório antigo. Então, a gente tem como exemplo o turnover, né, que teve esse trabalho de UX envolvendo as três linhas, né, da TOTUS e também clientes. Nós tivemos também o próprio recibo de pagamento, também, que foi um trabalho de UX. Então, por isso vocês podem aí sentir algumas diferenças, notar algumas diferenças, mas porque ele foi aí submetido a um estudo e para que ele fosse evoluído, tá? Mas nesse caso aqui eu vou averiguar se tem algum ajuste a ser feito. Se tem alguma outra pergunta aqui. Sobre O a pergunta Smart. aqui. Oh, desculpa. Só deixa eu esclarecer uma coisa aqui, César, rapidinho. Uhum. O o informe de rendimentos, gente, ele vai ter o relatório antigo e o relatório novo, tá? O usuário vai optar se ele quer imprimir pelo Smart Bill ou pela forma antiga que ele sempre utilizou. Todos os relatórios ainda a gente tem o antigo e o novo. Esse ciclo de vida que o Rafa comentou, ele demora de 6 a 12 meses para o relatório sair ali do menu, tá bom? Boa. Deixa eu falar, César. Sobre cliente com poucas TOTUS-I. É, o- no caso do TOTUS-I, tem dois cenários, né? TOTUS-I a gente tem o consumo pelo Proteus quando a gente está acessando o Smart View externamente ao Proteus, né? E aí cada API do Proteus vai ali consumir uma TOTUS-I durante a consulta dessa API. Quando a gente fala do Smart View em si, e aí eu falo de busca de dados de conector SQL, o Smart View consome a licença só enquanto está buscando os dados. Enquanto você está acessando o Smart View ali, não fica alocado não. Assim que os dados são entregues, a licença já é liberada, tá bom?
Que Isso. bacana que temos uma feedback da Aline. Parabéns, todos. Nós que usamos o Proteus estávamos carentes de relatórios. Que bacana, obrigada, Aline. E a ideia é assim, a gente sempre melhorar, né? Como o César falou, a gente já está trabalhando no logo, né? Para que vocês possam utilizar os logos da empresa também. E a ideia é a gente criar novos relatórios, né? Visão de dados também, que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, que ajuda muito no dia a dia. E aí a gente sempre vai contando as novidades aqui para vocês. Obrigada. É legal até eu falar, essa semana a gente fez a contagem, a gente já tem mais de 85 relatórios desenvolvidos no Smart View, e fora esses relatórios ainda são mais 53 visões de dados, então tem bastante relatório novo aí para vocês acessarem. Aí todos estão ali na documentação, ali na FAQ, né? Vocês conseguem acessar diretamente ali pela FAQ. E aí, gente, aproveitando esse momento, né? A gente tem no gerenciador de relatórios a fusão, né, de dois itens aí que a gente está trazendo de novidade para vocês, que é o Smart View, né? Então, todos os relatórios que estão ali no gerenciador de relatórios, eles são impressos nesse modelo, né, novo, nesse conceito novo, né, de Smart View, e também o processamento em segundo plano. Ou seja, você pode solicitar diversos relatórios ali, solicitar que seja impresso, seja processado em segundo plano e fechar a rotina e fazer outra coisa, e fazer um cálculo de folha, qualquer coisa, e deixar o programa ali trabalhando para você. Então, o gerenciador de relatórios, ele une duas novas funcionalidades, tá? Aqui, a Lidiane fez uma pergunta, Caio. Eu acredito que ela está falando da folha de pagamento no gerenciador de relatórios. Ela perguntou o seguinte: não tem como configurar para ele sair a folha inteira? Eu acredito que no caso é deixar o funcionário em branco ali, né? Será que É, funcionaria? eu entendi que, na verdade, que ela está com problema na impressão e que a impressão sai pequena de alguma forma, né? Eu imagino que seja a configuração da impressora, se for esse caso. A gente Não. apenas gera ali o PDF, né? E aí, com base no PDF, a impressora é configurada para imprimir de alguma forma. Mas se no PDF está certinho, aí realmente é problema da impressora, né? Se no PDF saiu pequeno de alguma forma, eu acho que ela pode entrar em contato ali com o suporte para reportar para a gente. A Aline, ela está perguntando assim: tem algum relatório que consiga utilizar para comparar verbas de folha de dois períodos? Nós temos sim, Aline, a gente tem relatório de folha fechada, né? É esse o nome, visão de dados da folha fechada. Esse relatório, ele ficou muito bacana. Você escolhe as verbas que você quer comparar e, e os meses. E aí ele monta, né? Ele monta uma visão de dados com o que foi pago em determinado mês, o que foi pago no outro mês. E se você pedir para esse relatório sem visão em Smart View, um relatório mesmo, ao final eu acredito que ele sai até um gráfico, né, Caio? Me ajuda a lembrar dessa parte. Eu não lembro se sai gráfico, mas ele é relatório mesmo, não é visão de dados, né? E aí você consegue selecionar qual período você quer gerar. Então, se quer gerar dos últimos 6 meses, ou bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, e ele compara as verbas em cada um dos períodos ali que você gerar. Agora eu só não me recordo qual é o código do relatório, mas eu procuro aqui e já confirmo.
Tá bom. Você coloca no chat, por favor? Sim, pode deixar. Documentação, mas a gente tem sim esse relatório. Relatório de conferência. Marcelo, ele está perguntando o seguinte: teremos o relatório FISA 001? Aí a gente já está falando do módulo do financeiro, acredito. Então, nós não temos essa informação. Se consigo mandar aqui para o PO de financeiro. Se ele me responder, a gente. A Fernanda está perguntando o seguinte: os relatórios antigos vão permanecer sem evolução ou serão retirados? Relatórios customizados no formato antigo poderão ser executados? Fernanda, quando a gente entrar no ciclo de vida, os relatórios antigos, eles sofrerão alterações apenas para correção, manutenção, né? Então, se apresentar algum erro, a gente faz a correção ou é, alterações ligadas à legislação. Isso é, nos primeiros 6 meses. Depois, eles não vão mais ser atendidos pelo suporte, tá? Então, até completar 12 meses, eles vão passar por esse ciclo. Já, e aí a gente vai transformar os relatórios em função de usuário e vamos entregar para os clientes que estiverem interessados. Já os relatórios customizados, eles podem continuar sendo utilizados da mesma forma que eles são hoje, tá bom? Rosângela, Márcia, ela está solicitando aqui talvez um treinamento, Rosângela, ali na Universidade TOTO sobre o RH, né, sobre o Proteus num todo possa te ajudar. Realmente a gente tem muitas informações disponíveis, né, muitos relatórios, muitas rotinas, e é bem difícil conhecer tudo, né? Mas acredito que um treinamento vai te ajudar. Pessoal, temos bastante perguntas aqui, a gente vai respondendo hoje, né, no decorrer do dia. Vai estar disponível ali no FAQ, né, como a gente já colocou para vocês, que fica dentro da página centralizadora do Smart View. César, você quer falar mais alguma coisa? Quer responder mais alguma pergunta? Não, não, eu só dou a dica de seguir, de consultar a página do Smart View sempre também, porque toda novidade a gente coloca lá, tem uma, uma parte da página que é só sobre as novidades, tudo que é funcionalidade nova que a gente traz para o Smart View. E eu Uhum. gostei da ideia aí, a gente vai, né, Márcia, promover um webinar sobre construção de relatórios, pode contar comigo Legal, aí. A gente pode bacana. fazer uma agenda mais longa para mostrar com bastante calma aí como é que é o design de relatório. Isso aí, acho que vai ser bem proveitoso também, né? Nada como fazer na prática, né, César? Exatamente. Gente, muito obrigada. Nós vamos encerrando por aqui. Obrigada aí pela participação de todos. A gente espera sempre melhorar o sistema, né, para vocês. Então, por isso que o feedback de vocês é muito importante, tá bom? E aí, para quem eu peguei aí os números dos tickets, eu vou entrar em contato com a equipe de suporte e vocês vão ter uma devolutiva o mais rápido possível. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Valeu. Obrigado, pessoal.